Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Jéssica Guido. E o assunto de hoje é o tratamento tópico da dermatite atópica. Jéssica, vamos hoje falar de um tema extremamente frequente e que nós, como dermatologistas e também para alguns colegas pediatras e clínicos, precisam aprender um pouco a conduzir os quadros de dermatite atópica. É uma doença extremamente frequente, tanto na infância quanto na vida adulta. Tem gente que acha que é só em criança, a gente sabe que na realidade não é. Alguns casos persistem na vida adulta, outros inclusive surgem na vida adulta e que a gente precisa conduzir pela alta frequência dessa doença na população como um todo. Então, você poderia traduzir um pouquinho aí para a gente por que é tão importante a gente discutir esse tema e aprender a conduzir a dermatite atópica. A gente sabe que cada vez mais que a gente consegue definir bem o diagnóstico da dermatite atópica, a gente começa a ver que a gente vê muito mais do que a gente imagina. Então, até 7% da população adulta tem dermatite atópica. Esse é um índice altíssimo. E até 20% da população. Então, 1 em cada 5 crianças tem dermatite atópica. Então, acho que a condução da gente, assim, tanto no tratamento tópico, como posteriormente, quando a gente fizer o próximo podcast sobre tratamento sistêmico, é muito importante, porque a gente precisa realmente saber tratar uma patologia tão frequente. Então, isso. E é muito importante quando a gente vai tratar algum paciente compreender que existe uma variabilidade clínica muito grande, né? A gente vê muitas vezes em livro, a gente detectar com uma certa facilidade aquele atópico de bebê, né? Com aquela lesão central da face bem bochechinha, com lesão acometida, aquela doença flexural de eczema. Isso aí parece muito óbvio, mas mesmo assim a gente percebe que alguns colegas têm uma certa dificuldade de conduzir diante de um quadro que é crônico e recidivante e que a gente sabe que isso aí já faz parte do critério de diagnóstico. Exatamente, e dá um impacto de vida muito grande, né? Então, é uma patologia que está muito associada ao prurido, que atrapalha o sono da pessoa, da criança, do adulto, atrapalha atividades recreativas. Então, assim, o impacto na qualidade de vida é muito grande. Muito grande. Então, eu acho que é fundamental acho que todos os médicos mesmo, saber conduzir mesmo a dermatite pelo atópica. menos ter uma ideia, né? Conduzir. Claro que algumas... que não pode fazer, o que pode. Isso, algumas nuances acabam indo para o especialista, mas existem critérios e alguns cuidados e orientações que qualquer colega médico pode passar e participar desse controle da dermatite atópica. E aí, o primeiro passo, quando a gente vai tratar qualquer paciente com dermatite atópica, é ter uma ideia da gravidade dessa doença, né? E aí a gente tem na anamnese e no exame físico alguns critérios que a gente pode estabelecer ou não se essa doença, esse eczema atópico, ele pode ser considerado leve, moderado ou grave. A gente diz que existem vários critérios nos guidelines que orientam para ter algo, digamos, mais objetivo, mais traduzido em números para quantificar essa intensidade, mas na prática clínica a gente tem algumas perguntas que acabam facilitando essa detecção se aquela dermatite é grave ou não. Uma delas é a extensão. Extensão faz parte do exame físico, né, Jéssica? A gente já visualiza se afeta a sua face, se a face tem um impacto, apesar de ser uma área pequena, tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Se o acometimento facial for muito exuberante, então o paciente pode ter só aquela área facial dizendo, não, mas é considerado grave, que atrapalha o sono porque tem impacto na vida social. Tudo isso a gente leva em conta do que alguém que tem, por exemplo, só um eczema de mamilo e também é classificado como um dermatite atópica, né? Então, parte do exame físico, vamos lembrar aí o que é que pode fazer parte de critério de gravidade. A gente vai sempre olhar a extensão, sempre se baseando na regra dos 9, tanto para criança quanto para adulto. Aqui a gente tem uma imagem que quem está assistindo o podcast pelo YouTube consegue ver do SCORAD, que é um score que a gente usa e que a maioria dos guidelines, inclusive o guideline agora que saiu em setembro de 2022, europeu, ele mantém a indicação do SCORAD. Não é uma coisa tão fácil de ser feito, porque a gente vê um cálculo matemático aqui, e um pouquinho mais difícil durante consulta, né, para quem atende muito paciente, mas que tem até aplicativos de celular que facilitam isso. Então, a gente, além da extensão, a gente vai ver como gravidade a característica do eczema. Isso. Então, a gente vai ver o eritema, se está infiltrado, se tem muita vesiculação, a gente vai ver se está muito escoriado, aquela criança que está toda arranhada, ou aquele adulto que está todo arranhado, porque o prurido persiste à noite também, então é involuntário a coçadura, se a lesão está liquenificada, então a gente, a extensão e o tipo da lesão também contribui para a gente avaliar a gravidade. Uma coisa interessante é o SCORAD, ele vai tanto para critérios objetivos, que é o que o médico está vendo da lesão, no exame físico, né? como
ser referido ou não pela genitora, ou pela criança, ou pelo adulto atópico, em relação ao impacto do prurido e do sono. Isso. Então, o distúrbio de sono ele é muito levado em conta, inclusive é o critério C aqui, para quem está vendo, ele entra como um fator importante do SCORAD. E a gente avalia até de 0 a 10 esse impacto que acontece do sono e do prurido incessante do paciente com dermatite atópica. Então, aqui a gente tem uma foto, obviamente, da criança, mas a gente pode ir para a regra dos 9, que é a regra do adulto, para a gente poder também mensurar essa extensão da lesão. Isso. Então, só para sumarizar quem está nos escutando e assistindo, a gente vai levar em conta a extensão, que a gente leva a regra dos 9, né? Os critérios clínicos desse eczema, então, se tem eritema, pápula, escoriação, liquenificação, tudo isso a gente percebe se um quadro mais agudo, mais intenso ou menos intenso. Isso. Vai levar em conta a intensidade, que a gente vê quanto mais escoriado, quanto mais exudativo, a gente sabe que é um quadro mais intenso, e também sintomas subjetivos relatados pelo paciente, que envolvem o prurido e o quanto aquele eczema afeta o sono, que isso a gente gradua de 0 a 10. Claro, do ponto de vista prático, né, Jéssica, a gente não vai ficar fazendo SCORAD no ambulatório, em consultório o tempo inteiro, mas a gente já conversando, examinando, usando das mesmas condições clínicas para estabelecer se é leve, moderado ou grave, a gente consegue fazer mesmo sem cálculo, né? E também isso ajuda muito até quando a gente vai respaldar um laudo, quando a gente precisa ir para uma medicação sistêmica mais grave, mais cara. Então, a gente precisa muito ver, por exemplo, SCORAD menor ou igual a 25 é considerado dermatite atópica leve. Isso. Entre 25 e 50, moderado, e acima de 50, grave. Então, às vezes, a gente precisa desse dado, desse score, para respaldar um laudo da gente, para conseguir... imunobiológicos, por exemplo, do Jajac. Então, é bem importante. Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente tem certeza que o paciente tem dermatite atópica, sabe que é frequente, já tem critério clínico bem estabelecido, a gente já classificou esse paciente, independente de leve, moderado ou grave, nenhum deles vai escapar do nosso velho e bom tratamento tópico. E pensando no tratamento tópico, o número 1, é um problema número 1 que a gente encontra em todos os pacientes, é a xerose cutânea, né, Jéssica? A xerose cutânea, digamos que é um marcador praticamente que ocorre em 100% dos casos, que mesmo que o paciente esteja completamente fora do eczema, se ele não estiver muito bem conduzido, a xerose vai estar lá sempre gritando e alertando para a gente, que eu digo, eu sei, eu estou bem, mas eu sou atópico, continuo atópico, eu tenho defeito de fábrica. Exatamente. E não consigo manter, né, a superfície, né, hidratada da pele, e a gente precisa que esse tratamento seja contínuo. E aí a xerose cutânea a gente entende que é um dos fatores que mantém e fazem com que o prurido persista, e por isso que a gente precisa abordá-lo com tanta veemência em consultório, com tanta orientação, porque que a gente pega no pé como não piorar essa xerose, como a gente conduzir e como tratar essa xerose. Como é que a gente poderia fazer isso? A primeira coisa no tratamento da pele seca é a gente não piorar essa pele seca. Sim, não ressecá-la mais. Não ressecá-la mais. Isso. Então, assim, o uso dos sabões, eu acho que a gente tem que usar muito o tempo da consulta com essas orientações. Não adianta a gente só prescrever. Então, o uso dos sabões, a escolha primeiro do sabão, do sabonete. Então, a gente normalmente pede para ser um sabonete infantil, porque ele está com pH mais para neutro. A gente sabe que o pH da pele é entre 4 e 5, ou 4,5, um pouquinho ácido. Então, a gente precisa que seja muito parecido ao pH da pele. Então, um neutro, que é o infantil, ele é bem-vindo. Já os sabonetes de adultos que os pais usam, todos já são mais alcalinos, então vão aumentar o ressecamento dessa pele. Obviamente, se o paciente a família tem uma condição financeira melhor, a gente tem uma evolução dos sabões, que existem até propagandas que são sabonetes sem sabão, porque na verdade o sabonete ele tem os surfactantes, e a gente tem como se fosse um sabonete, entre aspas, mais suave, que são chamados de síndetes. Eu vou mostrar aqui para vocês que existem sabonetes que você vai ver a propaganda, que ele tem sabonete líquido, isso aqui é um sabonete para dermatite atópica, por exemplo, ele tem escrito assim, sem sabão. Ou mantém o pH fisiológico da pele. Então, ele está mandando informações que ele não vai ressecar. Isso. Que ele é tipo um síndete. E tem alguns que já mostram um pH, que é excelente para o pH da pele. E tem até o nome escrito síndete. Então, realmente, os síndetes, eles são assim, é como se fosse, eles conseguem fazer uma higiene mecânica da pele, que é a proposta do sabonete, do sabão, e eles não ressecam tanto. O primeiro passo seria esse, em relação à escolha do sabonete. Mas, assim, para custo, que não pode ter um custo muito alto, pelo menos o sabonete infantil. Sem dúvida. A segunda coisa é o banho.
Então, a orientação do banho, a gente brinca que existe uma regra dos 3 minutos, que é 3 minutos de banho e 3 minutos passando hidratante. Mas a gente sempre tem que escolher durante o dia qual é o banho que vai ser tomado com o sabonete. Então, você vai escolher para o corpo todo um banho. Os outros banhos, se houver necessidade, dependendo da cidade que você mora, você vai utilizar só nas dobras e nas regiões anogenitais. Mas isso, o resto é só água. Molhar a pele de água não piora. O que piora é quando você usa um surfactante que vai remover os lipídios da sua pele. Isso. Se o paciente já tem a pele seca, né, Jéssica? A gente não pode tirar o lipídio pouco que ele produz, que ele já tem algumas proporções e substâncias alteradas, né? Já não tem a produção de filagrina, por exemplo, entre outros fatores naturais de hidratação da pele, né, que acabam fazendo com que ele perca água, né, transepidérmica, muito mais fácil do que quem produz esse manto lipídico de forma adequada. E se você exagera no sabonete, usa um pH alcalino, usa um sabonete comum, convencional, acaba removendo um pouquinho que ele tinha. Então, na verdade, a gente tem que preservar o que esse paciente já tem e repor, né, com hidratantes, umectantes, para que aquela perda de água transepidérmica não ocorra. Então, a ideia é essa. Então, usar sabonete infantil, como você já bem disse, ter o cuidado no banho rápido, de preferência 1 por dia, 2 no máximo, né, em áreas localizadas, e, se possível e tiver acesso, síntese de sabonetes leves, suaves, com pH baixo, que equivale ao neutro da pele, né? Entre 5 e 5,5, assim, em torno disso. E uma coisa interessante do banho é a temperatura, que não seja uma temperatura quente, ela pode ser... Ela fala muito assim, temperatura morna, que eles consideram entre 27 e 30 graus. Então, a gente aqui em Recife é a temperatura ambiente. É por aí. Porque é mais ou menos a temperatura daqui, mas assim, mais ou menos assim, morna para fria. A gente evitar banho quente. E uma coisa interessante é evitar esfregar com toalha a pele da pessoa, porque isso vai dar mais prurido, só encostar para fazer a secadura da pele. Isso, e o próprio atrito remove, tanto no banho como na hora que você está se enxugando, né? Eu faço muito analogia com você está lavando o prato, né? Isso. Você vai lavar prato, se tem, sei lá, uma frigideira com muita gordura, você põe um detergente, de preferência com pH alto, que a ideia é remover a gordura. Muitas vezes você esquenta a água para remover mais e ainda passa uma buchinha ali, né, uma esponja para remover mais. Então, pense no oposto que você tem que fazer com atópico. É sem atrito, não usar bucha, esponja de banho, não atritar a toalha, evitar banho quente e pouco sabonete, e quando utilizá-lo, síntese, coisas mais suaves para não agredir a pele. Exatamente. Né? Essa parte é a orientação que eu digo que vai estar até a missa do 7º dia sempre, né? Porque o paciente tem um defeito de fábrica, então a mínima orientação que ele vai ficar é essa aí, para o resto da vida. Exatamente. Né? Então, doutora, eu estou ótimo, nunca mais tive eczema. Ok, siga evitando banho quente, hidratando sua pele, evitando atrito e usando produtos apropriados relacionados ao banho e à hidratação. Isso é o tratamento contínuo, né? Esse é o chamado tratamento contínuo. Ele precisa... Exatamente. E aí, a hidratação cutânea também é uma peça-chave, né? Que a gente precisa reforçar e estabelecer. Muita gente encara hidratante como um skincare ou algo supérfluo, e na verdade aqui a gente sabe que é uma grande etapa de tratamento. Etapa que vai fazer com que esse paciente entre em remissão e persista em remissão continuada. Então, não tem sentido a gente intervir com uma série de drogas novas, com uma série de medicações caríssimas, tópicas, orais, sistêmicas, e a gente deixar ou falhar no ponto da hidratação cutânea. Então, hidratação cutânea também faz parte desse tratamento contínuo, e como é que a gente poderia considerar e orientar esse paciente para se hidratar da forma correta, Jéssica? Na verdade, primeiro é a escolha do hidratante, né? Então, a gente tem que evitar usar um hidratante que tenha cheiro, que seja um hidratante que tenha muito corante, com muita cor. Ele tem que ser, na verdade, mais inodoro, esse hidratante. Ele pode ter ativos hidratantes, como glicerol, é muito bem-vindo. Ele é até mais utilizado que a ureia, atualmente. E a ureia, se for utilizar, tem que ser uma ureia com uma concentração menor ou igual a 5% para os pacientes com dermatite atópica. Aqui a gente exclui o raciocínio, por exemplo, de um creme de ureia que a gente passa para os pés, para uma pele grossa. Aí a gente pode colocar uma ureia, uma percentagem queratolítica mais forte. Mas lembrar que a dermatite atópica, a pele do paciente, ela é muito reativa. Então a gente vai ter que fazer menos agressão. Menos é mais aqui. Então, escolher cremes que tem ureia menor ou igual a 5%. E sempre a gente, na verdade, tem um padrão de hidratação, de um emoliente com um oclusivo, que atualmente se usam mais lipídios. Antigamente se usava muito petrolático, dava um pouquinho mais de reação. Mas assim, a gente na verdade vai usar. Hoje em dia já é muito mais fácil, eu acho que a gente tem mais um grande
shampoo, assim, um arsenal rico, um arsenal né? muito bom de hidratantes que são para a pele atópica. Então, realmente, é melhor uma orientação com o dermatologista mesmo, assim, de opções, mas a gente sabe que nas farmácias, graças a Deus, a gente tem opções e os potes estão maiores, né? Graças a Deus. Ainda bem, antigamente era 50 gramas, eu digo, não dá para nada. Hoje em dia já fazem, né? Produtos de 400 ml, meio quilo, né? Que aí entra na realidade, né, da nossa necessidade de aplicação diária. Porque tem uma técnica chamada Soak and Seal, que é uma técnica que ao terminar o banho, com a pele ainda úmida, a gente deve passar o hidratante, porque a absorção do hidratante é maior. Então, eu sempre oriento os pacientes que o shampoo, o condicionador e o hidratante, ele tem que estar dentro do box. Você não sai do quarto, do banheiro, para ir passar hidratante dentro do quarto. Você tem que usar dentro do box, com a pele úmida ainda, porque ele vai conseguir penetrar melhor na pele, e até aquela sensação desagradável de estar com a pele pegajosa é reduzido. Isso. Então, a adesão é muito grande. Então, assim, usar essa técnica de, com a pele úmida, ainda passar hidratante, e logo depois do banho, você já está repondo o que saiu um pouquinho com o sabonete, por exemplo. E a ideia não precisa estar encharcada, né? Que a gente, doutora, está melado, ainda já vai colocar água, você enxuga imediatamente depois, você vai notar a pele fria, né? Você vai ter uma absorção melhor do hidratante, vai aproveitar a água que ainda está na superfície para ela continuar lá, né? Após a oclusão com o hidratante, e vai ter uma adesão muito maior. Eu brinco que o hidratante, local certo, é banheiro, né? Exatamente. E protetor é na bolsa, porque tem paciente que tá ao contrário. Como é que está seu hidratante? Está aqui na bolsa, eu já sei que não está usando corretamente, que era para estar em casa. Exatamente. Né? E o protetor, cadê seu protetor? Está em casa, eu já sei que não está usando corretamente, que é para estar reaplicando durante o dia e você não está. Então, assim, são pequenas dicas que a gente brinca e faz analogias, mas muito mais para aumentar a adesão do paciente e ele entender que isso é aplicável à rotina sem uma grande exaustão, sem grande cansaço. Ele consegue fazer isso com tranquilidade e percebe que vai continuar um tratamento mais tranquilo com eficácia. E para a gente ter uma noção, pessoal, do como é importante essa questão da hidratação que a gente está falando aqui, sobre essa questão da educação dos banhos, do uso dos sabonetes, se a gente for olhar o guideline europeu que saiu agora em setembro de 2022 sobre tratamentos, eles mantêm aqui, quem estiver no YouTube, assistindo pelo YouTube, a gente está colocando na linha de base da terapia, que a gente chama que é o tratamento contínuo, ele coloca os hidratantes emolientes. Ele coloca a gente evitar os alérgenos, obviamente, nos atópicos. A gente sabe que a atopia é um quadro que tem um quadro respiratório, um quadro nasal, um quadro respiratório pulmonar, de pele também. E os programas educacionais que são importantes, porque é uma doença crônica. Então, a doença crônica, o paciente e a família têm que entender e colaborar para a gente poder evitar as recidivas e aumentar o tempo de remissão. Mas, quando a gente está, além dessa terapia de base que a gente tem que fazer, a gente tem que partir para o segundo passo, quando o paciente está com lesões ativas. Então, você está atendendo o paciente com eczema ativo da dermatite atópica, a gente tem que lançar a mão de algumas medicações para a gente poder conduzir e inativar essa recidiva da lesão. Isso, aí estamos entrando na terapia tópica, né? Medicamentosa para dermatite atópica, que é nosso carro-chefe também na condução dos pacientes com dermatite. Então, esses pacientes precisam ser acompanhados pelo dermatologista. A gente usa muito, então, se o paciente tem prurido, se o paciente tem eczema franco, visível, e ele está lá se queixando de ardor prurido, a gente sabe que aquela pele está francamente inflamada. E para a gente entrar em remissão, fazer com que esse paciente entre em remissão, a gente precisa lançar mão de anti-inflamatórios tópicos. E o nosso carro-chefe de terapia anti-inflamatória tópica, sem dúvida, é o corticoide tópico, mas a gente também tem outra classe, que são os inibidores tópicos da calcineurina, que acabam sendo utilizados também. É muito importante não simplesmente indicar a medicação, saber como e por quanto tempo, né, Jéssica? Exatamente. Porque o corticoide, eu acho que todo paciente atópico já usou em algum momento da vida. Aí chega o paciente, mas doutor, esse remédio eu já usei. Lá vem a senhora de novo, esse remédio eu já usei. Esse aqui eu já usei faz 5 anos. Eu digo, usou como, quando e com o quê e com todo o arsenal de orientação que a gente passa numa consulta com um paciente desse tipo. Então, não é só o que usar, é como, quanto, quando e até quando. Né? Então, é muito importante esse reforço desse complemento de prescrição, porque não é só a medicação que vai resolver sozinha o problema. Então, vamos falar do nosso corticoide tópico, né, Jéssica? Corticoide tópico, como é que a gente escolhe de forma geral nos pacientes com eczema atópico? Como é que você costuma escolher? A gente, para a escolha do corticoide, a gente tem que ver a localização.
Então, assim, se a lesão, obviamente, ela está hipertrófica, ela está uma lesão espessa, a área que ela está localizada, por exemplo, a gente evita usar corticoide em face. Uhum. A gente vai usar o próximo grupo de drogas que a gente vai falar. Então, corticoide em face, a gente evita. A gente evita os fluorados, alobetazol, clobetazol, a gente evita porque eles são muito potentes, gerando atrofia na pele e sequelas para uma lesão que ela é temporária. E a gente normalmente usa no pescoço para baixo. A gente normalmente começa, principalmente para as crianças, de baixa potência. Uma dos corticoides mais utilizados é a mometazona. Tesonida, hidrocortisona, nós teriam essas 3 que a gente mais utiliza. Se a gente vai para o consenso, eles falam que o corticoide é para usar até 5 dias, mas não é muito a realidade da gente, né? Não é. A gente acaba usando até por algumas semanas, mas a gente chega a fazer pausas. Então, é muito bem-vindo que o corticoide a gente faça pausa, porque quando a gente faz pausa no corticoide, a gente não reduz a eficácia dele, mas reduz os efeitos colaterais de atrofia, de gerar estrias, de gerar telangiectasias e por aí vai. Então, e nos locais de pele sensível, a gente tem que ter esse cuidado dobrado, né, Jéssica? Como você disse, face, área de dobra, que é comum, paciente atópico, axila, virilha, as fossas, né, antecubital, poplítea, pescoço. Então, todas as dobras cutâneas são locais naturalmente oclusivos que aumentam a permeação da droga. Então, nesses locais, fazer intervalo. Isso. Como você diz, do mesmo jeito, a gente tem uma segurança maior usando outras drogas, como inibidores tópicos da calcineurina, contudo, são às vezes um pouco mais caros. Isso. E às vezes, numa fase muito aguda, arde. Então, às vezes, a gente pode fazer 3 dias, 5 dias de um corticoide de baixa potência, aumentar a tolerabilidade e a gente converter o uso para um controle melhor por mais longo prazo, usar o inibidor tópico da calcineurina. Só para a gente ter ideia, não existem ensaios clínicos com uso de corticoide a longo prazo, então a gente não está nem respaldado por medicina baseada em evidência. Na verdade, o corticoide ele é muito bem-vindo porque ele tem um início de ação rápido nas crises agudas e por não muito tempo. Isso. Então, esse seria o maior, assim, o principal recado, e nunca se prescreve corticoide sem se marcar a reavaliação do paciente. Ou sem colocar o prazo, né? Sem colocar Nunca o prazo. Coloquem assim, já recado para casa, usar 2 vezes ao dia. Não, usar 2 vezes ao dia por 7 dias ainda reforça, suspender após esse período. Porque o paciente aprende que a medicação funciona. Então, ele fica usando antes de ter acesso a um retorno médico, ele fica automedicando. Mas foi o médico que passou, foi o colega que passou, e a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Exatamente. Né? Mas normalmente são os corticoides que a gente mais utiliza, assim. E vocês vão ver na prática, minha gente, tem muita arte, assim, cada colega médico, cada dermatologista usa de uma forma, né, Jéssica? Alguns usam só à noite para um fim de semana, outros usam uma semana para uma semana. Então, assim, existem diversas formas de você, com o mesmo objetivo de evitar efeito colateral, fazer da forma correta. Então, não tem certo e errado, não tem um guideline que compare que é melhor alternar no fim de semana do que durante a semana. Não tem sentido, né? Cada um vai manejar, manter a vigilância e ter o seu bom rapport de convencimento com o seu paciente e toda a família. Exato. Então, vamos falar. Já começamos aqui a ensaiar um pouquinho a entrada dos inibidores tópicos da calcineurina, né? Que também a gente utiliza muito, além do corticoide tópico. E quando é que você utiliza essas drogas, né? E quais seriam essas, traduzindo em nomes de substâncias, Jéssica? Certo. A gente utiliza em todo paciente que a gente precisa fazer uma terapia mais prolongada e na face de crianças e de adultos. Regiões periorbitais, por exemplo, a gente não usa corticoide, a gente usa os inibidores da calcineurina. E aí os 2 que a gente tem no mercado é o tacrolimus, que a gente tem 2 concentrações, 0,03% e 0,1%, e o outro inibidor da calcineurina que temos é o pimecrolimus, que eu digo que é o primo, né, do tacrolimus. As maiores evidências atuais são com tacrolimus, tem mais estudos com ele. Se a gente vai para a bula, não se deve usar em menores de 2 anos, mas a gente acaba usando. Então, a gente tem, na verdade, publicações, a gente não tem indicação on-label, mas a gente tem publicações que respaldam a utilização em menores, porque a gente sabe que a dermatite atópica começa desde cedinho, principalmente as graves. E a gente utiliza eles, assim, muito para poupar corticoide. Então, como você mesmo disse anteriormente, às vezes a gente faz o início, porque o início de ação realmente do corticoide é mais rápido, a gente inicia às vezes com corticoide e já deixa a orientação de migrar, de substituir. Isso. Qual é o ruim dele? É porque ele é mais caro.
Assim, o custo realmente é bem mais elevado, mas o lado muito positivo é que, como poupador de corticoide, ele não dá os efeitos colaterais do corticoide. Ele pode usar contínuo e sem pausa, o que Contínuo, aumenta a sem pausa, adesão por também. meses, isso. E o paciente, no início, pode até sentir, eles podem se queixar um pouquinho de que está muito vermelho, está mais quente, na verdade. Pinicando, ardendo, que tá, sutilmente. Exatamente. Só que isso tem uma tendência a ir resolvendo com o uso. Então, Com o você decorrer. pode manter o uso, orientar o paciente para fazer procedimentos de resfriar, fazer compressinhas, e depois ele manter o uso, que aí ele vai ter uma remissão maior com o uso dos inibidores da calcineurina. Outro, eu digo, defeito, entre aspas, né, além do custo, Jéssica, é a questão do veículo, que é defeito para quem usa e é bom para a gente, né? Porque o veículo do tacrolimus é pomada. Isso. Então, pomada, ele tem um aspecto mais pegajoso, menos cosmético, e especialmente para usar em face, em locais quentes como o nosso, fica aquele aspecto brilhoso, né? Então, é desagradável. Às vezes, a gente acaba utilizando só à noite, e apesar de prescrição, ele pode ser utilizado 2 vezes ao dia. Isso. Ao mesmo tempo, para quem é atópico, algo oclusivo como pomada é muito bem-vindo. Eu digo que é bom para o tratamento, mas o paciente não gosta muito. Né? Pensando assim no equilíbrio do custo-benefício, dos defeitos, entre aspas, das substâncias. Mas a gente pega sempre uma coisa boa e ruim de cada coisa. Isso, os pacientes, a gente acaba prescrevendo muito à noite, né? Isso. Deixando de ser 2 vezes ao dia, justamente por causa da vida social do paciente, tudo realmente é a pomada. Mas é a única forma que conseguem deixar o princípio ativo com sua ação mesmo, mecanismo de ação, é no veículo pomada. Eles não conseguiram ainda em outros veículos. Porque a gente, por exemplo, tem pacientes com lesões em couro cabeludo que a gente gostaria muito de uma solução capilar de tacrolimus. Não, mas não tem ainda. Não conseguimos ainda não conseguimos. Aí lançamos mão do corticoide nesse caso. Nos guidelines e alguns roteiros também de tratamento, né, do exterior, assim, né, e aqui do Brasil também, eles citam também outra forma de tratamento, que são os wet wraps, que são alternativas especialmente para crianças que têm muitas lesões, ou lesões extensas, e especialmente aquelas que não se comportam, eu brinco, né, que coçam muito, que não conseguem, por mais que a gente oriente, não coce, não passe a unha, mantenham as unhas curtas, eles acabam escoriando muito, né? Então, existe essa forma de tratamento para reduzir também, tem um papel para reduzir a eliminação de água transepidérmica, ajuda na absorção da medicação e tem um papel oclusivo que reduz a escoriação. Como é que seria esse tipo de tratamento, Jéssica? Na verdade, você faz um envelope com a criança. Vou virar um temaki. Você vira um temakizinho. Aqui a criança aqui, quem está no YouTube assistindo, você normalmente você, na verdade, passa a sua medicação, por exemplo, o seu tacrolimus, e aí você vai colocar uma bandagem úmida, e depois você vai colocar uma bandagem seca. Isso. E muitas vezes você deixa pelo período da noite, da dormida. Obviamente, a indústria já conseguiu produzir uns macacões, quando a criança tem muito extenso. Os macacões você utiliza vende muito no exterior. Você utiliza para umas 14 lavagens, depois você descarta. Mas a gente sabe que é muito difícil, é bom para os eczemas mais exuberantes, porque você aumenta a potência do tratamento, você até evita que a criança consiga coçar a lesão dormindo, porque ela está meio ocluída. Mas o que a gente traz aqui é que no consenso continua sendo uma terapia para lesões agudas, continua sendo indicado, e a gente acha muito mais factível, acho que a Claudinha também concorda, a gente fazer nas lesões, porque normalmente o paciente ele tem áreas de eczema maiores e áreas de eczema mais suaves. Isso. Por exemplo, nessa imagem desse punho aqui, dizer que a criança ela tem eczema, mas essa área é a área que mais chama atenção. Você pode fazer wet wrap, justamente uma oclusão localizada. Então, você faz toda a terapia de basal, tudo, e você vai ocluir naquele local à noite. Mais agudo ou mais persistente, né? Isso aí o pessoal usa muito em local frio, né, Jéssica? Muito. Imagina a gente, aqui no Brasil é fácil, Nordeste, Recife mais ainda. Um banho por dia, né? Um banho um pouquinho frio, tranquilo. Agora vai dizer isso no exterior, um banho frio, só tem um piripaque, né? Não dá. Então, eles usam muito isso para manter a umidade, né? Manter a temperatura, então o paciente está todo cobertinho, então acaba tendo uma aplicabilidade mais fácil em alguns outros países que têm um clima mais favorável para tanta oclusão, né? No nosso caso, a gente acaba usando isso de forma mais excepcional, em ambiente às vezes até hospitalar por 2, 3 dias, lembrando que tem que ser poucos dias, porque apesar de não ser um tratamento sistêmico, imaginem colocar tanto corticoide sobre a cobertura da pele toda, ocluir, a gente sabe que aquilo ali vai ser absorvido, então não é para ser por muitos dias. Não, é 3. Isso aqui é tratamento de resgate, 3 dias, 5 no máximo. Assim, para tirar do resgate e conseguir fazer o tratamento domiciliar com uma segurança maior. E outra coisa que a gente vê, além de todo esse cuidado de prescrição de corticoide, inibidor da calcineurina, né, Jéssica, a gente faz o tratamento agudo, o paciente em geral responde muito bem, né, seja com
corticoide de baixa potência na face, em área de dobra, ou alta potência em outras regiões. Não, 15 dias, doutora, eu estou ótimo. E a gente vê que ocorre tanto pela evolução, pela história natural e evolução da doença, que ocorrem exacerbações, na verdade, com frequência, principalmente se a gente tira esse tratamento logo de cara, né? Exato. Que é uma grande falha. Eu acho que se for a gente apontar assim, as principais falhas na condução da dermatite atópica é não fazer o que a gente chama de tratamento proativo. Exatamente. E o que é que seria esse tratamento ou terapia proativa que a gente faz e reforça, que é tão importante no paciente atópico? A terapia proativa é como se fosse a terapia seguinte, após a crise aguda. Você vai orientar, pode ser feita tanto com corticoide, como pode ser feito pelos inibidores da calcineurina. A possibilidade de inibidor da calcineurina é bom, porque você pode fazer essa terapia proativa até por 1 ano. Quando é o corticoide, a gente pode fazer até por 1 mês. E aí, a gente, nos locais onde havia lesões de eczema, por exemplo, fossa antecubital, fossa poplítea, pescoço, onde havia as lesões, você vai fazer 2 vezes por semana a aplicação do tratamento, ou do corticoide, ou do inibidor da calcineurina. E vai fazer como se fosse uma manutenção, é como se você estivesse tratando, entre aspas, uma inflamação ainda muito subclínica que não tem o eczema, é como se fosse E isso os estudos mostraram que aumenta o período de remissão. Isso. Então, você vai fazer com que a criança evite surgir novas lesões, ter alteração da qualidade de vida. Então, você vai prolongar. Então, terminou o tratamento agudo, começar a terapia proativa. Isso é muito importante. Às vezes o paciente não entende, doutor, mas eu estou bom, não tenho lesão nenhuma. E olha que alguns ainda têm, né, Jéssica? Com eritema, uma liquenificação ali de base, que aí não tem dúvida, que ainda tem lesão clínica. Mas às vezes já assumiu tudo, não, vou suspender. Eu digo, não, vai continuar. Nessas áreas que habitualmente você faz exacerbação, fossa poplítea, face, pescoço, enfim, vai continuar. 2 vezes por semana, siga aí 1 mês, 2 meses, dependendo do caso, e vai seguir mantendo aquele cuidado geral de hidratação, evitar alérgeno, cuidado com o banho, porque a gente sabe que o que a gente vê não é o que acontece microscopicamente. Tem linfócito T reativo. E se tiver um grauzinho de prurido é que tem que tratar mesmo. Não tem nada de lesão, mas às vezes dá uma coçadinha, eu digo. Tem inflamação. Se coça, tem inflamação. Se tratou, siga um pouquinho, porque microscopicamente ainda tem linfócito reativo ali, a gente precisa controlar, porque senão você vai suspender, logo depois vai entrar em nova crise. Né, Jéssica? Exatamente. Além do tratamento tópico e antes da gente entrar no tratamento sistêmico real, né, oral e injetável, que a gente vai falar em outro podcast, a gente tem um tratamento que a gente utiliza bastante, que é uma alternativa também para os pacientes atópicos com algum grau de extensão, né, que é a fototerapia, né? Quando é que a gente pode indicar fototerapia para o paciente atópico? Fototerapia para o pediatra não é aquela do bebezinho não, hein, gente, né? Dictérico não. Fototerapia, na verdade, é uma câmara que a gente utiliza lâmpada UVB e UVA para radiação, para que esse paciente entre em algum grau de desinflamação pela radiação ultravioleta, que a gente sabe que a ultravioleta A e B, eles têm o poder de modular a célula de Langerhans e tem um papel anti-inflamatório. Então, paciente com lesões muito extensas, né, que às vezes é difícil aplicar realmente pomada numa quantidade correta, adequada, às vezes a gente pode indicar um período de fototerapia, de sessões, para ter algum controle desse eczema e depois ele conseguir conduzir sem esse tratamento. Exatamente. Pacientes que têm lesões extensas, normalmente é mais fácil em adolescentes e adultos, mas é como a gente está conversando aqui, que existem fototerapias que fazem uma parte mais lúdica com a criança, porque é como se você tivesse que tomar um banho de luz mesmo. Ficar se expondo a essa luz, e aí existe uma frequência semanal, dependendo do protocolo. O mais interessante são lesões mais extensas, ou o paciente que tem lesão extensa que não pode receber o tratamento sistêmico, e aí você acaba optando por esse tratamento tópico da fototerapia. O que a gente não pode fazer em lesões exudativas ou infectadas. A gente não deve fazer essa imunossupressão da pele com a fototerapia. A gente vai tratar a infecção ou vai tratar o eczema exudativo, e só quando tivesse um eczema mais seco é que poderia fazer a fototerapia. Exatamente. E é importante ter esse controle inicial. Não é, digamos, uma terapia. Fototerapia não é uma terapia de resgate, que eu explico muito aos pacientes. É de um paciente grave, mas que requer um tratamento prolongado. Então, às vezes, terapia de resgate você vai, se precisar, né? A gente vai conversar isso no outro podcast, né, Jéssica? Uma ciclosporina, um corticoide de poucos dias,
mas para que o paciente entre num mínimo controle para conseguir tolerar a fototerapia de manutenção. Então, é muito interessante, a gente usa em média 2 vezes por semana, depois vai reduzindo, dependendo do controle, 1 vez por semana e depois remove. Claro, a gente sabe que os pacientes, boa parte deles são crianças atópicos, então a gente tem que ter um certo cuidado, nem toda criança está adequada para entrar numa cabine de fototerapia, parece essa geladeirinha aí, como quem está assistindo a gente no YouTube, e tem lâmpada, então tem que ter todo cuidado, criança muito pequena não vai ter condição, que pode pegar na lâmpada, não vai ficar tranquilo dentro, né? Exato. Quem tem receio de estar em ambiente fechado também não gosta, enfim, mas é um tratamento extremamente seguro em criança, em gestante, muitas vezes situações em que a gente não tem tanta opção de tratamento. Exato. E curiosamente tem efeito imunológico. A gente diz que conversa, né? A radiação ultravioleta vai funcionar, funciona muito bem, reduz célula T infiltrante, ajuda para restabelecer o microbioma da pele. Então a gente tira da crise um pouquinho, né? Daquela arrumada, tira a infecção, reduz a exudação, começa a fototerapia. A resposta é bem interessante, né? Se o paciente tiver acesso. Eu acho que a dificuldade maior está no acesso de um serviço, né, que tenha disponível e o vai e vem, né, Jéssica? É um bom tratamento, mas requer disponibilidade do paciente e a família de levar, fazer a sessão, voltar. Mas é uma opção que a gente não pode esquecer, e apesar dessa dificuldade de adesão na infância, às vezes alguns pacientes adultos que estão ainda em atividade, né, laboral e nem sempre têm disponibilidade de ir para a sessão. Mas eu acho que se a gente conseguir conduzir bem esse paciente, a gente consegue usar a fototerapia por pouco tempo e fazer a manutenção da forma mais tranquila possível. Né? Então, reforce aí, Jéssica, para a gente fechar nosso podcast hoje, quais seriam as etapas fundamentais para o tratamento tópico da DA. Então, as orientações em relação ao uso de sabões, da hidratação, duração do banho e temperatura do banho. A gente saber que nas crises agudas a gente deve fazer uso de corticoide ou inibidores da calcineurina. Lembrar que a gente pode fazer o wet wrap, justamente, o ideal aqui no Brasil é mais em alguns locais específicos da pele, mas ele é bem indicado nos guidelines. E uma opção terapêutica tópica também é a fototerapia, que a gente pode utilizar em lesões que não estão exudativas, que não estão infectadas em pacientes normalmente adolescentes e adultos. Isso, e se tiver mais complicado, assista nosso podcast, escutem. Teremos outro em breve falando do tratamento sistêmico, né, Jéssica? Isso. Se você gostou desse podcast, comenta, curte, compartilha com seus amigos e continue seguindo a gente em todas as redes sociais.